Olá! Talvez você já me conheça de outros canais do YouTube ou até mesmo das minhas redes sociais, mas se você ainda não me conhece, eu tenho uma proposta diferente. Está nascendo hoje o Construfin, que é um ecossistema. Se você pretende comprar, construir, reformar, ampliar, nós teremos um bate-papo bem descontraído com Mariana Fávero, arquiteta, que trabalhou muitos anos na Caixa Econômica Federal, então tem muita expertise para falar sobre as modalidades de obras financiadas. Esse é o nosso primeiro episódio. Fica conosco por aqui porque tem muito conteúdo se você tem interesse em comprar um terreno, construir, reformar ou ampliar um imóvel já existente. Mariana, é com você, se apresenta aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Débora, obrigada. Primeiro eu queria falar o quanto que eu tô feliz de estar aqui hoje. Esse aqui são os primeiros passos de um bebê que a gente quer que cresça muito saudável, de uma proposta para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sou Mariana, eu sou arquiteta. Sou arquiteta há muito mais tempo do que eu gostaria de falar. E nesse meio do caminho, eu me especializei, me formei em arquitetura e me especializei em engenharia de avaliação. E comecei a prestar serviços de avaliação imobiliária para liberações de crédito imobiliário. Inclusive, acho que vale a pena a gente informar aqui que foi dessa forma que a gente se conheceu, né? Há algum tempo atrás. Você lembra? Eu fui fazer uma vistoria para liberação de crédito imobiliário de uma venda sua, não foi isso? Foi a primeira vez, inclusive, que eu fiz que eu acompanhei. Nessa época era comum o correspondente ou corretor acompanhar o credenciado. Aliás, hoje continua tendo a obrigação de alguém acompanhar, mas não necessariamente o correspondente bancário. E eu fui acompanhar, se eu não me engano, o imóvel estava vazio, eu tinha que levar a chave para abrir, e foi ali que nós nos conhecemos, há alguns anos atrás. Eu acho que foi ali por meados de 2012, 2013, alguma coisa assim, né? Se não me falha a memória, né? E eu já trabalhava desde 2008 com avaliação, né? Fiz avaliações imobiliárias para tratativas de negócios dentro do Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, desde 2008 eu tô aí só na avaliação há quase 20 anos trabalhando com isso, né? E também atuo bastante com o desenvolvimento de projetos. Projetos residenciais, projetos corporativos, casa, loja, enfim, tudo que puder imaginar em questões de projeto, eu sempre atuei junto com isso, né? Junto com as avaliações. E aí eu senti que era o momento de, unir tudo isso, né? E foi exatamente por isso que a gente falou assim, vamos unir todos os nossos conhecimentos, né? Tem conhecimento de projeto, de avaliação imobiliária e também de financiamento e conhecimento jurídico, né? Quer falar também um pouquinho sobre as suas habilidades para todo mundo conhecer? Então, faz alguns anos já que a gente se conhece, né? Já nos encontramos outras vezes também, por outros motivos. Mas eu também estou muito feliz, inclusive, de ter sido escolhida, né? Para esse projeto. Bom, eu sou correspondente bancária há muitos anos já, né? Só a empresa de assessoria já tem 11 anos, vai fazer 11 anos esse ano. E recém-formada na parte de direito também, né? Pós-graduando em regularização de imóveis, em serviços notariais, registrais, tudo que envolve a parte imobiliária em si, com imóveis. Eu tenho tentado me especializar e aprender cada vez mais. Nunca vamos saber tudo, mas eu costumo dizer que o que eu não sei, eu sei quem sabe, né? Então, por isso nasce um ecossistema para que as pessoas possam ter tudo que elas precisarem ali dentro da Construfin, né? E não é nem porque a gente quer monopolizar a situação, mas hoje nós temos várias dores, porque muitas vezes quando o cliente vai procurar informação fora,
Pode ser que os outros profissionais, nem por maldade, mas porque não falta conhecem. De conhecimento, Exatamente. né? Falta de conhecimento. Porque não conhece. Então, tem pessoas que são humildes de dizer, não conheço, não posso te ajudar. Mas tem outros que, não conhecendo, acabam desestimulando o cliente. Ou pior ainda, dizendo que não é verdade, para ele tomar cuidado, que não vai dar certo. Então, dessa forma, a gente pretende prestar serviço aí, se possível for, dentro dos 360 graus, né? Deixar ele dentro de casa. Com certeza. Trazer essa segurança, esse suporte, esse apoio para o cliente de uma forma global, né? E eu acho interessante a gente contar aqui que, assim, tem uma situação engraçada que aconteceu, acho que tanto com você quanto comigo, né? De clientes interessados em construção financiada, reforma financiada, enfim, fazer essas construções. Cliente, Mariana, eu preciso de um projeto e esse projeto eu vou financiar. Só que não tinha o menor conhecimento em relação às possibilidades de financiamento, né? Análise de crédito, o que ele poderia, qual que era o valor máximo e tudo mais. E eu acredito, né? Eu sei, na verdade, né? Que teve clientes seus que chegou e falou assim, Débora, vamos fazer aqui uma análise de crédito, eu quero construir, mas o que eu vou fazer? O que eu vou construir? Não sabia, né? O que ia construir. Então, assim, a gente nesse jogo, tipo, Mari, olha, tô com um cliente aqui, Débora, tô com um cliente aqui. A gente falou, poxa, né? Tipo, a gente tá pegando pessoas em situações distintas, com dores semelhantes, e por que não a gente, tipo, já entregar um pacote premium para ele, né? Tipo assim, ó, aqui você vai ter a segurança de que você vai ter, tipo, todo o processo respaldado pela gente, né? Tipo, por profissionais que conhecem há muito tempo o campo e conseguem guiar esses clientes por um percurso de sucesso. Que ele ali, a gente vai fazer propostas que vão impedir que ele tenha problemas, que ele perca dinheiro, que ele perca tempo, né? A gente vai conduzir ele por um caminho de sucesso, né? Falei alguma mentira? Não, até porque as pessoas que querem apartamento, elas vão procurar construtoras, incorporadoras que ofertam apartamentos. Os que querem casa, eles vêm com a visão dos nossos pais lá de trás. O meu pai, por exemplo, como que ele construiu a casa dele? Ele comprou um terreno, pagou esse terreno primeiro. Quando ele terminou de pagar o terreno, foi que ele pensou em construir. E quando ele pensou em construir, o que ele fez? Até tinha um projeto, olha só, eu achei esse documento em casa esses dias, porque eu pedi para ele deixar eu regularizar, e achei um projeto, que era um projeto de interesse social, que a prefeitura emitia na época, com menos de 50 metros quadrados de construção, tem até o Habite, que bonitinho, né? Que era tipo um projeto padrão, né? Isso, já era padrão, isso em 84. Tá. E aí ele construiu a casa, só que a casa que ele construiu, que estava no projeto, eram 2 cômodos e um banheiro, porque na ocasião ele pagava aluguel. Então ele precisava de um lugar para morar, para deixar de pagar aluguel. Quando ele estava ali construindo, e durante a construção era assim: bom, agora eu tenho dinheiro para comprar bloco, areia, pedra e cimento. Agora que eu paguei, agora eu vou ver o pedreiro. E o pedreiro era o irmão dele que ajudava e o meu pai que ajudava de final de semana. Bom, agora espera um pouquinho que eu preciso comprar mais material. E assim foi. Construiu os 2 cômodos de banheiro. Nunca regularizou a construção. Tanto que a documentação continua sendo um terreno, né? E se você perguntar pra ele se a documentação dele tá regular, ele vai dizer que tá okay, certinho. Que ele tem contrato PTU, tá certinho, né? Então, essa é a mentalidade que nós temos. Porque eu também tinha, antes de conhecer a modalidade da Caixa, eu também imaginava que era dessa forma. Sim. Bom, eu vou comprar o terreno, vou terminar de pagar o terreno. Depois que eu terminar o terreno, eu vou comprar o material. O dia que o material estiver comprado, sendo que hoje é muito mais fácil do que em 84. Porque hoje nós temos cartão de crédito, sim, nós temos possibilidade de consignado, né? De obter outras fontes de recursos para a gente poder comprar material. Materiais de construção de bairro que ainda você consegue, de repente, comprar na confiança, no carnezinho, sim, e tudo mais, que lá atrás não tinha, né? E aí é onde surge os mitos da construção. Principalmente que a construção pelo banco é burocrática. Por quê? Porque comumente as pessoas confundem uma construção regular com uma irregular. Sim, com certeza. E a construção irregular,
eles entendem que só é preciso de um engenheiro, de um arquiteto, quando eles querem regularizar. Eles esquecem que precisa antecipadamente ter uma regularização, uma autorização, né, em relação à construção. Até porque, para se fazer uma construção, o que precisa ser feito? Um projeto. E o projeto precisa aprovar onde? Na prefeitura. E se não tiver um projeto aprovado na prefeitura e a pessoa começar a construir, acontece o quê? Ela é multada, tem a obra embargada, ela vai ter uma série de problemas. Pois é, as pessoas não pensam nisso porque não sabem, né? Então, é injusto comparar uma construção regular com uma irregular. Sim. Agora, se você comparar uma construção regular com uma construção pela Caixa, a única etapa a mais é a Caixa. Sim, sim. Porque todo o processo, toda a questão de acervo documental, a pessoa praticamente já tem, né? Ela já iniciou ali um processo de contratar um arquiteto ou um engenheiro responsável que vai desenvolver o projeto, fazer os levantamentos de custo, análise do solo e tudo mais. Sabe o que é legal? Assim, legal não, né? Porque é tipo um problema, né, que a gente enfrenta também. Em relação, por exemplo, você pode ver que as pessoas, elas sempre têm um sonho maior do que o bolso delas. E isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Então, assim, por mais que as pessoas vão lá e falam assim, Mariana, eu quero, tipo, uma casa com 3 dormitórios, 3 suítes, assim, assado. A hora que chega no meio da obra, ela tem um problema financeiro, né, por falta de planejamento e tudo mais. E o financiamento, né, é isso que você falou, dessa questão, o que separa, né, tipo, uma obra já regular para ter, junto com a Caixa, é só a Caixa mesmo financiando, né? Ela precisa estar ali atuando. E a gente acaba tendo que mostrar para a Caixa bem certinho, né? Toda a parte da etapa de execução de obra, toda a parte de planejamento financeiro, né? Que é a única realmente coisa que difere. É você mostrar para ela isso de uma forma documental, como que você está procedendo isso. E isso viabiliza bastante a conclusão, né? Tipo, você não vai ter problema com interromper a obra por falta de material, né? Às vezes por falta de mão de obra, de fato, porque se você não está pagando a mão de obra não fica ali com você, né? O seu Zé da rua de cima, que é o pedreiro que me indicaram, seu Zé vai querer receber toda semana, né? E você vai ter ali o dinheiro para garantir que o seu Zé vai estar lá na obra fazendo. Então, tipo, é bacana porque a Caixa, ela vai viabilizar isso, né? A construção financiada, ela tem, tipo, esse aditivo, esse positivo em relação a uma obra que está sendo construída sem nenhum tipo de planejamento, né? Exatamente. Mas antes da gente falar de obra financiada, terreno, porque existe, vamos lá, duas modalidades que envolvem terreno, né? Na verdade, são 3, que é possível comprar só o terreno financiado, sem atrativo nenhum. Você não consegue pegar depois recursos para construção. Então, na construção, nós temos a construção em terreno próprio e a aquisição de terreno em construção. Para quem não tem o terreno ainda, ele vai precisar comprar. Se ele já tem o terreno, a gente vai precisar dar um jeito de fazer uma construção naquele terreno que ele já tem, né? Ou ele vende para comprar um outro. Mas na aquisição de terreno em construção, é qualquer terreno? Ou melhor, a minha pergunta para você é: preciso de uma assessoria para comprar um terreno? E por quê? Essa pergunta, ela tem uma dupla dinâmica para responder, porque eu posso responder parte disso e você parte disso também. E toda a questão da análise jurídica que envolve por trás de você adquirir com segurança um terreno, isso eu vou deixar para você. Mas a gente sim precisa ter, tipo, uma assessoria, e é fundamental isso previamente, porque envolve uma série de questões, né? A gente está lidando ali com o sonho de uma família, o sonho de uma pessoa. E tem uma série de variantes, né? Tipo, quando entra um cliente para mim, geralmente eu faço um programa de necessidades, que é um levantamento do que ela precisa, o que você precisa, né? E aí a pessoa fala, olha, eu preciso morar perto do meu trabalho, então eu preciso morar perto da minha família, eu tenho 3 filhos, então eu preciso de 3 dormitórios. Então, assim, a gente vai levantando as necessidades desse cliente, né? Então, você contratar, tipo, uma assessoria, né, prévia para poder viabilizar, a gente consegue ver
Topografia do terreno, que isso interfere bastante. Às vezes a pessoa vai lá e fala assim, nossa, esse terreno tá barato. Aí você vê uma pirambeira enorme, que você vai gastar, tipo, uma fortuna com estruturação para você fazer a casa, né? Tipo, fundação, análise de solo. Então, assim, você paga barato no terreno, só que você gasta em obra, entendeu? Então, assim, tipo, tem que ter uma pessoa por trás que entende e equilibra esses custos, né? Às vezes, nem é tão vantajoso, assim, o terreno, né? Porque a hora que você vai construir alguma coisa, você vai gastar muito mais. Então, tipo, é importante essa questão da topografia, a questão da orientação solar, né? Muitas vezes isso aqui em São Paulo, né? E agora nessa época de frio, isso acontece demais, né? Tipo, nunca ninguém pensa na orientação solar, nas aberturas dos ambientes. Então, você tem ambientes que são, né, embolorados, que tem um monte de umidade, e isso vai fazendo mal para a saúde. Então, assim, isso também é legal, né? Tipo, será que esse terreno está numa posição legal? Vai ter uma abertura? Então, assim, e também, né, eu consigo, né, graças a Deus, com toda essa bagagem que eu tenho de avaliação imobiliária, a gente consegue orientar o cliente à aquisição de um terreno onde vai valorizar o imóvel dele, né? Então, assim, eu já consigo dispor sobre o valor final desse imóvel, que também é interessantíssimo para pessoas que querem construir, fazer obras financiadas como investimento, que isso também é papo para um outro segmento, porque se a gente começar a falar aqui, a gente só vai falar disso, né? Dá uma aba só sobre isso. Então, assim, tem também essa questão da avaliação. Você vai gastar X reais para construir essa casa de forma financiada, mas lá no final, ela provavelmente vai valer bem mais, entendeu? Então, assim, da minha parte é isso, mas eu sei que da sua parte também tem bastante pontos que consegue ajudar o cliente previamente na aquisição do imóvel, né? Sim, eu costumo dizer que você precisa de assessoria até para casar. Até para saber com quem você está casando, para saber o regime de bens que você escolhe, com quem você vai dividir a vida. Então, até para isso, eu sou fã de assessoria, né? Mas na parte documental, e não só na parte da construção, mas também na parte da compra de uma propriedade já pronta, tem várias coisas que precisam ser verificadas na documentação. Principalmente no caso de lote, que é o que a gente está falando, se aquele loteamento é regular, não é clandestino, se tem um projeto aprovado na prefeitura, se quem está te vendendo, de fato, tem um nome ali na matrícula, se existe uma matrícula, né? Se existe um documento matriculado no cartório de registro de imóveis, que é um documento público que pode ser consultado para saber se realmente ele consta ali, se quem está vendendo de fato é o proprietário, ou seja, se ele tem de fato poder para vender este imóvel, qual é o estado civil dele, se existe pessoas falecidas a ponto de precisar de um inventário, se tem algum ônus na matrícula, como indisponibilidade de bens, como cláusulas de indisponibilidade no geral, né? Então, é muito importante fazer essa análise. Quando se compra por imobiliária, tem algumas imobiliárias, corretores que são muito preocupados com isso. Outros não. Mas não é só responsabilidade. Claro que profissional, principalmente que os corretores que estão inscritos num conselho, né? Então, você tem o cliente tem o respaldo ali de estar contratando um profissional que está habilitado num conselho de classe, mas o cliente também precisa fazer essas perguntas, ele também precisa ser preocupado com isso. Afinal de contas, inclusive envolvendo imóveis, né? Na televisão passa direto golpes, tentativa de golpes. Então, é importante verificar a documentação. E verificar a documentação, e não só a documentação, verificar o terreno também, porque via de regra, uma vez um cliente falou assim para mim, eu preciso de um estudo do terreno para saber o que dá para fazer ou não, se eu vou gastar muito ou não, porque o terreno é em declive, porque ele é em aclive. Então, em tese, um terreno de topografia plana não precisaria de assessoria? Tudo bem, nesse ponto de vista ele tá certo, mas e o tipo de solo? Exatamente. Né? Às vezes tem solo brejoso ali que você vai ter que fazer um reforço ou cavar, muito profundamente. Tudo isso envolve gastos com cimento, armação, né? Então, é exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Precisa ter alguém que equilibre esses custos, né? E entenda sobre isso. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, acham que
consultoria é caro, mas caro é ter que remediar depois. O prevenir sempre é mais barato, sempre. Você perde menos tempo e vamos combinar que todo mundo tem pressa, porque via de regra o brasileiro deixa sempre para a última hora. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Né? Se você perde tempo, você está perdendo dinheiro. Então, né? Desculpa te interromper, pode continuar. Não, é isso mesmo. E aí, assim, outro dia, nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas uma amiga disse assim, olha, eu vou te passar esse contato aqui, que essa pessoa tem expertise em emissão de passaporte. Não tem nenhum segredo em você entrar no site, preencher os formulários e tudo mais. Mas por que não fazer com alguém que já sabe? Por que não fazer? Claro que se eu consigo fazer, se eu tenho tempo, mas não é o meu caso. Então, como eu tô sempre correndo, como o tempo é muito precioso, é muito escasso o tempo de descanso, né? Porque a gente tá sempre fazendo alguma coisa, quando a gente não tá trabalhando, a gente tá estudando. Eu sou favorável de pagar pela comodidade. E porque eu vou diminuir a possibilidade de erro. Afinal de contas, ela tem expertise para isso, né? Então, assim, claro que isso é um exemplo bobo, mas que para mim é bastante importante, porque a pessoa que tem a expertise é a mesma coisa da época dos despachantes, por exemplo, né? Você podia fazer? Podia, mas tinha o despachante que fazia. Hoje tem o poupa-tempo. Você pode ir no poupa-tempo? Pode, mas ainda tem o despachante que faz. Se você tem tempo de ir lá, de marcar horário, de ir lá, de esperar ser atendido, às vezes você tem que ir num lugar, tem que ir em outro. Nada, você perde meio dia de trabalho, né? Então, se paga pela comodidade. Então, por isso que eu sou favorável de todo mundo ter assessoria para casar, para comprar imóvel, para olhar a documentação. E para construir financiado. Porque na construção financiada, o segredo é o físico combinar com o documento. Afinal de contas, não é pouco dinheiro que a Caixa empresta para construir. Não. Nessas modalidades, há a possibilidade de enquadramento no programa Minha Casa Minha Vida, que nós estamos falando de valores menores e ainda assim muito caros, porque como você mesma disse, é o sonho de uma vida toda e o objeto, se é que a gente pode chamar de objeto, mais caro que a pessoa vai ter na vida. Com certeza. Mas valores menores por conta ali das possibilidades de enquadramento das faixas. Mas as construções financiadas não englobam apenas o Minha Casa Minha Vida, englobam também o alto padrão. Imóvel em cidades como Alphaville, por exemplo, que o custo do terreno é 3 milhões, fora o custo de construção. Sim. E esses clientes também podem ser contemplados. Então, pensa que a Caixa vai emprestar um dinheiro para você pagar o dono do terreno, se você ainda não tem o terreno, para você construir a sua casa, para você pagar em até 420 meses, que é igual a 35 anos. Só que naquele momento que você assina o contrato, ainda não existe imóvel. Não. Que garantia você está dando, né? Você está dando uma garantia que ainda não existe fora do abstrato. Sim. Então, existem algumas coisas que são burocráticas, sim, aos olhos de quem não tem expertise, mas como a gente está acostumado a lidar com isso, pra gente é muito mais fácil. O cliente não ter que lidar diretamente com essa burocracia. Então, o físico precisa combinar com o que está sendo feito. Como eu disse acerca do meu pai, tinha essa possibilidade de parar a obra, voltar num determinado momento. Com o banco, não. Com o banco, você tem um prazo para cumprir, você tem percentuais a serem cumpridos, você não pode desistir da obra no meio do caminho, você não pode dizer para o banco que você vai construir um sobrado com 3 dormitórios, suíte, sala, cozinha, 2 vagas, piscina e tananã, e no meio do caminho você fala assim, não, eu não tenho dinheiro, eu vou construir 2 cômodos e banheiro e vou mudar. Não é assim que funciona, né? E aí, além de projeto, tem as planilhas e tudo mais que precisa ser ali. Então, a pessoa ela não precisa de uma construtora, de uma empreiteira para construir. Se tem um pedreiro ali na família ou ele conhece, ele pode construir com o pedreiro. Mas os responsáveis técnicos, que é um engenheiro, um arquiteto, é obrigatório ele ter, que vai Sim. ser o responsável ali pelo projeto. E a depender da construção, né? Se a gente estiver falando em construções até 80 metros quadrados, a Caixa aceita ainda
o técnico em edificações. Bem mais difícil, Sim. mas é possível, a gente não quer, né? Afinal de contas, temos uma arquiteta aqui, né? Nós não queremos, mas eu preciso contar para você que é possível aceitar também. Bom, nós já estamos em 26 minutos de conversa, passa muito rápido. Eu quero abrir aqui para suas considerações finais. Desde já, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana vai ter um vídeo diferente, com muito conteúdo. E também para você mandar para alguém que você saiba que tem aí algum interesse. Eu vejo você no próximo episódio e a Mariana vai dar as considerações finais aqui. Mari? Eu só tenho a agradecer você, Débora, por ter topado entrar. Eu acredito que a gente tem algo muito precioso nas nossas mãos e nas nossas mentes para a gente ajudar a transformar a vida de muita gente. Então, hoje é essa apresentação, esse início, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, começando isso, e agradecer você. E não deixem, se você quer transformar a sua vida de verdade, se você tem o sonho de ter a casa, não deixe de seguir a gente, de acompanhar, porque a gente sempre vai trazer informação muito preciosa para poder auxiliar todo mundo que tem esse desejo. Obrigada, viu, Débora? Acompanha a gente também lá no Instagram, Construfim. Até o próximo episódio.